Neste vídeo vamos explorar: propósito de atualizar histórias. Quais os atributos de uma história? Quais os impactos da atualização de histórias? Melhores práticas na atualização de histórias. Propósito de atualizar atributos de histórias. Atualizar atributos de história gera conhecimento que permite melhores resultados de negócio. Ter os atributos de uma história atualizados significa ter conhecimento sobre a oportunidade de negócio. Ter conhecimento sobre as várias oportunidades de negócio significa ter conhecimento do negócio. Ter conhecimento do negócio ajuda a tomar melhores decisões. Melhores decisões de negócio fazem crescer o negócio. Por exemplo, quando classificamos uma história como A, estamos a permitir que essa oportunidade de negócio seja reconhecida como prioritária. Ao juntar todas as histórias classificadas como A, podemos fazer um acompanhamento de perto das histórias prioritárias. Foco tem impacto nos resultados e faz crescer o negócio. Vamos agora ver quais os atributos de uma história. Lista de atributos de história. Cliente é o protagonista de uma história. Por vezes, não sabemos quem é o cliente. Por exemplo, quando o cliente nos chega através de um parceiro de negócio, podemos não saber quem é o cliente. Neste caso, devemos considerar o cliente, por definir. Imóvel é uma informação criada pelo staff da equipa. Até o imóvel estar criado, devemos adicionar detalhes do imóvel no campo, notas da história. Parceiro é outro consultor, com o qual partilhamos negócio. Quando o parceiro não está na lista, devemos criar um novo parceiro no ecrã, parceiros. Quando o negócio é direto, devemos considerar, sem parceiro. Consultor é o responsável por acompanhar a história. Por vezes, temos a necessidade de transferir a responsabilidade de acompanhamento da história entre consultores. Por exemplo, Lead Agent transfere a responsabilidade de acompanhamento de uma história de comprador para Buyer Agent. Outro exemplo, Buyer Agent transfere a responsabilidade de acompanhamento de uma história de proprietário para Lead Agent. Todas as histórias devem ser avaliadas em A, B ou C. História A: cliente pronto a fazer negócio no prazo de 2 semanas. História B: cliente pronto a fazer negócio no prazo entre 2 semanas a 2 meses. História C: cliente pronto a fazer negócio num prazo superior a 2 meses. Um cliente desempenha um papel específico em cada história. Se o cliente for um contato pessoal, para o qual não sabemos o papel a desempenhar, devemos considerar o papel, por definir. O tipo de transação pode ser venda, arrendamento ou por definir. O tipo de contrato pode ser exclusivo, exclusivo de rede ou sem contrato. A fonte é a pessoa ou entidade através da qual a oportunidade nos chegou. O modo fonte especifica a forma de contato inicial da fonte. A data de criação permite organizar temporalmente os resultados de geração de oportunidades de negócio. O estado da história define se a história está ativa, arquivada ou concretizada. Anotas ajudam-nos nas pesquisas e servem também para registar aprendizagens. O conjunto dos atributos de uma história é como que uma fotografia atualizada da oportunidade de negócio. Vamos agora ver quais os impactos ao atualizar os atributos de história. Impactos na atualização de atributos de história. Ter o cliente da história atualizado permite ter as histórias agrupadas por cliente. Ter o imóvel da história atualizado permite ter as histórias agrupadas por imóvel. Ter o parceiro de negócio na história atualizado permite ter as histórias agrupadas por parceiro. Ter o consultor da história atualizado permite saber quem é o responsável pelo acompanhamento da oportunidade de negócio. Adicionalmente, é o atributo consultor que agrega as ações e os eventos da história para efeitos de resultados no business. Ter a história classificada em A, B ou C permite focar nas oportunidades prioritárias. Aplica-se tanto no ecrã de histórias como nas vistas de pipeline. Ter o papel do cliente na história atualizado permite identificar o tipo de oportunidade de negócio. Permite também segmentar o pipeline em 2, pipeline de proprietários e pipeline de compradores. Ter o tipo de transação da história atualizada permite identificar o tipo de negócio. Ter o tipo de contrato da história atualizado permite identificar o tipo de contrato. Ter a fonte da história atualizada permite ter as histórias agrupadas por fonte. Permite também atualizar automaticamente a vista fontes no ecrã pipeline.
Ter o modo fonte da história atualizado permite identificar o modo como o cliente nos contactou. Ter a data de criação da história atualizada permite filtrar as histórias por antiguidade. Permite também identificar a antiguidade dos clientes. Ter o estado da história atualizado permite identificar em que estado estão as diferentes histórias. Permite também atualizar automaticamente a vista estado no ecrã Pipeline. Ter as notas de história atualizadas facilita a função de pesquisa de histórias. Vamos agora ver melhores práticas na atualização dos atributos de história. Melhores práticas na atualização de atributos de histórias. Ao atualizar atributos de histórias, devemos procurar preencher o maior número de atributos possíveis no momento da criação da história. Fazer atualizações periódicas, à medida que mais atributos vão sendo conhecidos. Utilizar a funcionalidade de atualização de múltiplas histórias em simultâneo. Utilizar as notas, para informação complementar. Auditar atributos de histórias, e atuar em função das situações identificadas. Neste vídeo exploramos atualizar atributos de história como forma de gerar conhecimento que permite melhores resultados de negócio. Quais os atributos de uma história, que são como que uma fotografia da oportunidade de negócio? Quais os impactos da atualização dos diversos atributos de histórias? Melhores práticas na atualização de histórias e que te ajudam a tirar partido do Story. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Para continuar a saber mais sobre o Story, clica nos vídeos recomendados. Até já!